James I da Inglaterra foi celebrado durante séculos como o rei erudito, o monarca que uniu coroas, escreveu tratados, patrocinou estudos, pregou teologia e sonhou com a harmonia política. Mas atrás da imagem brilhante do rei intelectual, havia um corpo que se desfazia dia após dia, uma deterioração lenta, repugnante e dolorosa que seus cortesãos testemunharam com horror crescente. No fim da vida, a figura majestosa da dinastia Stuart não passava de um homem consumido pela doença, febre, feridas abertas e uma infestação de piolhos tão grave que se tornaria um dos episódios mais chocantes já registrados na realeza. James havia passado décadas negligenciando sua saúde. Sofria do gota, úlceras, problemas respiratórios, obesidade crescente e episódios recorrentes de febre. À medida que envelhecia, suas pernas inchavam a ponto de ele mal conseguir caminhar. O corpo, outrora ereto nos desfiles e recepções, curvava-se, como se fosse sustentado por fios frágeis. Cada passo exigia esforço, e cada respiração parecia sair acompanhada de dor. Nos últimos anos de vida, o rei alternava entre períodos de lucidez e longas horas de letargia. Tornou-se cada vez mais dependente de seus criados, que tentavam, com o que lhes restava de coragem, manter uma aparência de normalidade dentro do caos corporal que ele carregava. Mas James não suportava banhos. Temia-os. Acreditava que a água quente enfraquecia o corpo e tornava o espírito vulnerável. Por isso, recusava-se a se lavar regularmente. As vestes acumulavam suor, sujeira e restos de pele morta. As camadas de roupa escondiam manchas, feridas e um cheiro que se intensificava com o passar das semanas. Quando finalmente adoeceu de forma grave, foi levado para seus aposentos em Theobald's House, onde a situação se agravou de modo assustador. A febre queimava sua pele. As feridas que cobriam partes de seu corpo inflamaram, algumas supurando, outras com crostas escuras e rígidas. Mas o pior ainda estava por vir. Os criados começaram a perceber que o rei cocavecei constantemente, de maneira ansiosa, quase desesperada, como se algo se movesse por baixo da pele. E, de fato, algo se movia. Piolhos. Centenas deles. Talvez milhares. A infestação começou discretamente, como acontecia com muitos nobres que evitavam banhos e trocas frequentes de roupa. Mas no caso de James, debilitado, febril e incapaz de cuidar de si mesmo, a infestação tornou-se um pesadelo físico. Os insetos proliferaram nas roupas, nos lençóis, no colchão, nas dobras de sua pele e até em feridas abertas. Criados relataram que, ao moverem as camadas de tecido, era possível ver os piolhos fugindo em pequenas ondas. Como um mar em miniatura feito de parasitas brancos, a situação piorou rapidamente. As mordidas dos piolhos inflamaram sua pele já frágil, causando infecções secundárias. Em algumas regiões, especialmente nas costas e no couro cabeludo, formaram-se áreas de carne irritada, sangrando ao menor toque. Os médicos tentaram aplicar vinagres aromáticos, ervas e pomadas espessas, mas nada parecia conter a infestação. Cada tentativa de tratá-lo provocava dor intensa. O rei gemia, contorcia-se, apertava os dentes, às vezes implorando para que o deixassem em paz. O cheiro em seus aposentos tornou-se insuportável. Criados começavam a cobrir o rosto com lenços embebidos em perfumes fortes. Mas nem isso era suficiente. Alguns chegavam a desmaiar. Outros recusavam-se a trabalhar nos aposentos do rei, preferindo sofrer castigos do que enfrentar o odor e a visão repulsiva do monarca arruinado. A febre elevada fazia o corpo do rei exalar um calor abafado, misturado ao odor ácido de infecção, suor acumulado e sujeira entranhada. Era o cheiro de um corpo perdendo a batalha contra si mesmo. Mesmo debilitado, James tentava manter alguma dignidade. Pedia que deixassem as cortinas fechadas, que evitassem trazer muitos criados ao mesmo tempo, que abafassem seus gemidos quando dignitários estrangeiros estavam no palácio. Mas a corte inteira já sabia que o rei estava morrendo de forma lenta e degradante. A notícia do rei devorado por vermes vivos correu pelos corredores, alimentada por boatos e pela curiosidade mórbida de alguns. Os médicos reunidos ao seu redor tentaram todos os tratamentos conhecidos. Sangrias, emplastros do Huvs, ungüentos, compressas aromáticas, bebidas amargas para reduzir a febre. Nada adiantava. O corpo do rei respondia com mais dor, mais inchaço, mais pus. Alguns médicos começaram a evitar tocá-lo diretamente, usando panos para afastar lençóis e instrumentos de metal para examinar feridas, temendo tanto o cheiro quanto o risco de contaminação. James começou a delirar. Em algumas noites falava sozinho, chamava pela mãe, Mary Stuart, ou murmurava trechos de sermões que escrevera décadas antes. Em outras, gritava que algo rastejava sobre ele, algo que não conseguia enxergar, mas que arrancava pedaços de sua carne. Era apenas a sensação dos piolhos se movendo por baixo do tecido,
Mas para o rei febril aquilo se tornava um tormento espiritual. A corte, enquanto isso, já se preparava para sua morte. Príncipes, conselheiros e nobres disputavam influência nos bastidores, esperando o momento em que o trono mudaria de mãos. Isso não passava despercebido pelo rei, que, mesmo fraco, percebia o clima de pressa, de antecipação, de silêncio tenso. Ele sabia que sua vida estava chegando ao fim, mas talvez não imaginasse o quão rapidamente a história tentaria limpar sua imagem, esconder o horror de seus últimos dias e preservar apenas a figura erudita que ele fora no início do reinado. Em 27 de março de 1625, após semanas de febre insuportável, feridas infeccionadas e o escândalo da infestação, James finalmente sucumbiu. Morreu cercado por poucos criados, alguns com o rosto coberto, outros rezando em voz baixa, tentando dar ao rei uma aparência de dignidade em seus últimos instantes. Seu corpo, logo após a morte, teve de ser tratado com urgência. A decomposição começou quase imediatamente, apressada pelo estado crítico em que estava. A preparação do cadáver foi rápida, silenciosa, quase escondida. Assim terminou a vida de um rei que governou 2 tronos, discutiu teologia com estudiosos, publicou livros e moldou a cultura de sua época. Mas também a vida de um homem que, no fim, foi vencido pela própria carne, pela negligência, pela sujeira e pelos parasitas que transformaram seu corpo em um território de dor e degradação. E você? Já conhecia esse lado oculto e sombrio do fim de James e acha que a história deveria ser contada assim, sem filtros, sem dourar a realidade dos poderosos? Comenta aí o que você acha e se quer mais histórias medievais sombrias como esta.